Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like e faça um comentário. Só assim você estará nos ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. O nosso crescimento depende da sua ajuda. Só de lembrar desse estranho fato ocorrido, eu sinto calafrio. Não é algo que eu conto para todo mundo, mas eu acho que se encaixa perfeitamente aqui. A casa em que eu moro não é tão nova. Deve ter quase 50 anos, mas nunca teve nenhum problema fora do normal. E com isso eu quero dizer paranormal. Nunca vi nada de estranho lá. Mas tem um quarto que fica embaixo da casa, quase como se fosse um porão, que só tem acesso por fora, pelo quintal. A minha mãe usa ele como lavanderia. Esse quarto quase sempre me deixou incomodado. Eu não gosto de ir nele e sempre evito ir à noite. Eu nunca vi nada de estranho nele, mas sempre que eu entro lá, eu tenho uma sensação estranha, como se estivesse alguém me olhando e me olhando com raiva. Mas apesar disso, nada nunca aconteceu. Eu raramente ia lá. E o resto da família parecia não se incomodar com ele. E a vida seguia o seu rumo. Mas por volta do ano 2002, isso mudou. Certa noite, eu estava me arrumando para dormir e, como no dia seguinte eu tinha que acordar cedo para ir a uma entrevista de emprego, por sinal meu primeiro emprego, eu resolvi já deixar tudo pronto à noite para não acontecer imprevisto na manhã seguinte. Então eu comecei a separar a minha roupa e coloquei em uma cadeira do lado da minha cama. Mas eu não estava achando a calça que eu tinha separado mais cedo. Eu perguntei para minha mãe sobre ela e ela me falou que tinha lavado, secado e passado e que a calça deveria estar na lavanderia. Apesar de não gostar de ir lá e evitar ao máximo chegar perto da lavanderia à noite, nunca tive razão sólida nenhuma para não ir lá. Então eu fui atrás da minha calça. Só que já fazia quase 2 semanas que a lâmpada do quintal tinha queimado e não tinha nenhuma iluminação perto da lavanderia que pudesse ser acesa pela casa. Só a luz que tinha em cima da máquina de lavar e a própria luz do quartinho que eram acesas por dentro dele. Mas eu fui para lá sem problemas. Apesar da escuridão de incomodar um pouco, eu cheguei até a porta do quartinho. Eu comecei a sentir uma certa apreensão em destrancar e abrir a porta. Tinha uma tranca por fora que era fechada com um cadeado, mas, como queria dormir logo, ignorei aquela sensação e comecei a abrir o cadeado. Então, uma angústia começou a tomar conta de mim. Eu não sabia de onde aquilo estava vindo, mas queria acabar logo com isso tudo. Só queria pegar a minha calça e voltar para o meu quarto. Eu coloquei o cadeado em cima da máquina de lavar e girei a maçaneta da porta. A porta começou a abrir bem devagar e rangendo. Eu não conseguia ver nada lá dentro, só via aquele breu na minha frente. A única coisa em que eu pensava fazer era acender a luz logo, de uma vez. Mas não sei por que eu não queria colocar a minha mão lá. Aos poucos eu fui vencendo o medo. Cheguei perto da porta e, sem entrar, coloquei o braço lá dentro procurando o interruptor na parede. Eu não estava achando ele. E aquela sensação era horrível. E o fato de eu não conseguir enxergar nada lá dentro só me deixava completamente arrepiado. Então eu senti um alívio
quando senti a capinha que fica em volta do interruptor da luz. Mas, de repente, antes de eu conseguir apertar o interruptor da luz, eu senti alguma coisa agarrando meu braço e puxando ele para longe da parede. Parecia ser uma mão e estava apertando forte. Eu entrei em desespero. O que era aquilo? E ainda por cima, estava ardendo muito. Parecia que estava queimando, feito queimadura de sol. Eu me segurei na parede do lado de fora e comecei a gritar. Mas, o que quer que fosse aquilo, ainda estava me puxando para dentro da escuridão do quartinho. Eu não ouvia barulho nenhum lá de dentro, mas sentia um ódio vindo do que tinha lá. Eu continuei gritando. Desespero, dei um chute na porta. Ela bateu em algo e a minha mão se soltou. Eu caí para trás e comecei a me arrastar para longe da porta. Então, o meu pai e o meu irmão apareceram correndo. Eu mal podia explicar o que tinha acontecido, mas eles conseguiram entender que tinha alguém no quartinho. Eles foram chegando perto e eu gritando para eles saírem de lá, só para fecharem a porta e saírem de lá. Mas o meu pai simplesmente colocou a mão lá dentro e acendeu a luz. Para o meu espanto, não tinha nada lá dentro, só um monte de roupas no chão. O armário com produtos de limpeza. Não tinha absolutamente nada no lugar. Ninguém estava escondido lá dentro, e o que quer que fosse me atacou. Só que não estava mais lá. Para onde teria ido? Meu irmão revirou as roupas, mas não tinha nada. Um pouco mais calmo, eu consegui explicar para eles o que tinha acontecido e mostrei o meu braço, que agora estava cheio de hematomas, onde eu senti a pegada. Eles falaram que podia ter sido alguém lá dentro e que saiu correndo antes deles chegarem. Mas eu estava lá o tempo todo e nada saiu de dentro do quartinho. Então, o meu pai pegou a minha calça e trancou a porta com o cadeado de novo. O meu braço ficou ardendo o resto da noite e a manhã seguinte quase inteira. Até hoje, eu não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite. Aqui em casa ninguém acredita em mim e acham que deveria ter alguém lá, mas, com o pânico, eu acabei não vendo quando a pessoa fugiu de lá. Mas como alguém estaria lá dentro, com a porta trancada do lado de fora, com o cadeado? Impossível. Nunca mais aconteceu nada de anormal por aqui. Mas também eu nunca mais cheguei perto do quartinho, com exceção de algumas vezes, e nunca de noite. Eu não sei o que era aquilo que agarrou meu braço, e acho melhor não saber, mas, da forma que foi, tenho certeza de que aquilo não era desse mundo. O que eu vou contar aqui aconteceu comigo em uma noite durante uma das minhas inúmeras viagens de caminhão, e foi aterrorizante. Há cerca de 30 anos atrás eu era caminhoneiro e dirigia por essas estradas do país, mas raramente viajava à noite. Só quando era muito necessário. Talvez evitar viajar à noite fosse algum pressentimento sobre o que poderia acontecer. Uma vez, estava indo para Campos e era já de madrugada. Estava na estrada sem nenhum tráfego e aquela monotonia tomando uma conta de tudo. Quando de repente, eu olhei para o outro lado e o coração veio na boca e voltou. O que eu vi foi de arrepiar até o último fio dos meus cabelos.
havia do outro lado da porta, mas do lado de fora da boleia do caminhão, uma mulher jovem, e pela posição em que estava, ela só poderia estar em pé, no estribo do caminhão. E ela olhava fixamente para mim, e com um olhar quase fuzilante e muito séria. Os cabelos balançavam com o vento, e ela não tinha expressão nenhuma. Apavorado, comecei a acelerar ainda mais o caminhão e a jogá-lo de um lado para o outro, para ver se aquilo saía dali. E a mulher ficava olhando fixa para mim, e meu corpo todo arrepiava. Não sabia o que fazer, e quando ela deu uma gargalhada, a vontade que deu era abrir a porta da boleia do caminhão e pular dali de dentro, de tanto medo que eu senti. E como em um passe de mágica, ela simplesmente sumiu. Quando, ao olhar para a estrada e olhar para ela novamente, ela havia sumido. Já havia presenciado coisas estranhas nas estradas, tipo vulto passando pela estrada, mas jamais havia sentido tanto medo em minha vida quanto nessa ocasião.